Eu sou ciclista cético e você está no Reciclando Ceticismo. Assim como o canal do Ciclista Cético no YouTube, esse podcast surgiu pelo meu nervosismo de ver pessoas com quem eu concordo usando argumentos ruins ou não conseguindo responder argumentos do outro lado. Por isso o formato que eu pretendo dar aqui ao Reciclando vai ser basicamente de chegar atrasado nos assuntos do momento e analisar as várias opções, tanto de quem eu concordo quanto quem eu discordo. E isso principalmente para tentar mostrar como os vieses cognitivos e as visões de mundo que as pessoas têm afetam os seus discursos e suas compreensões da realidade. E depois de analisar a opinião dos outros, eu vou emitir a minha. Ou seja, eu vou apresentar o resultado dos meus vieses e da minha visão de mundo na minha compreensão da realidade. Porque se uma coisa que eu quero deixar bem claro é que todos nós, sem nenhuma exceção, somos vítimas dos nossos vieses cognitivos. É impossível se livrar totalmente deles. O máximo que a gente pode fazer é tentar ser vigilante para minimizar o impacto deles. É exatamente essa característica da nossa cognição que torna tão imprescindível que os experimentos científicos sejam replicados antes de seus resultados serem aceitos. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Intercalando no meio dessas análises e opiniões, eu espero levar vocês uma jornada no ceticismo, apresentando o porquê e como ser cético. Para nossa jornada, nós vamos precisar de algumas ferramentas, e para isso eu vou me basear bastante nos primeiros capítulos do livro The Skeptic Guide to the Universe, que em tradução livre seria O Guia do Universo para os Céticos. Esse livro foi lançado recentemente, ele é escrito pela turma do podcast do mesmo nome, The Skeptic Guide to the Universe, que é uma brincadeira com The Hitchhiker's Guide to the Universe, em português, O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o livro mais famoso do meu escritor preferido, o Douglas Adams. Como vocês podem imaginar, um podcast de ceticismo cujo nome é uma referência ao Douglas Adams é muito a minha cara, né? Até onde eu sei, esse livro não tem nenhuma versão em português, mas para os que conseguem ler, eu aconselho a leitura, esse livro é muito bom. E para os que conseguem entender bem inglês, o podcast dos caras é fantástico e vale a pena. Eu assino e ouço toda semana já há vários anos. Antes de entrar nas ferramentas que a gente vai precisar para a nossa jornada, eu quero explicar um pouco que tipo de ceticismo é esse que eu defendo. O ceticismo pelo qual eu advoco é o que o Carl Sagan chamou de ceticismo científico. Diferentemente do ceticismo filosófico, ele não é simplesmente duvidar de tudo. O ceticismo científico começa com a dúvida, mas então ele tenta separar cuidadosamente o que nós podemos saber e sabemos de fantasia, pensamento motivado, vieses, tradições, etc. Para nossa sorte, nós podemos contar com algumas centenas de anos de conhecimento cuidadosamente desenvolvido. Tem uma frase do Newton que resume bem isso. Ele disse: "Se enxerguei mais longe, é porque subi no ombro de gigantes." A ciência trabalha dentro da filosofia do naturalismo metodológico, que nada mais é do que a aceitação de que não possuímos nenhum método para verificar o sobrenatural. Portanto, tudo que podemos saber, e eu diria tudo que podemos estar racionalmente justificados em acreditar, é na causa natural dos efeitos. E para isso, a ciência usa um conjunto refinado de métodos para checar nossas teorias contra a realidade. Continuamos sem ser capazes de saber algo com certeza absoluta, mas podemos saber coisas. Podemos construir metodicamente um conjunto de conhecimento que não só seja internamente consistente e consistente com o que a gente observa na realidade, mas que também possam realmente nos ajudar a prever como o universo vai funcionar daqui para frente. Por isso o ceticismo científico é diferente do ceticismo filosófico, que afirma que não é possível conhecer nada. O ceticismo científico é a abordagem ao conhecimento que prefere as crenças e conclusões que são confiáveis e válidas àquelas que são confortáveis e convenientes. Para isso, nós aplicamos os métodos da ciência e do pensamento crítico a todas as afirmações e reivindicações, especialmente as nossas. Os céticos só aceitam uma afirmação de forma provisória e na medida em que ela é suportada por uma lógica válida e por uma avaliação rigorosa e honesta das evidências. Nós céticos estudamos as armadilhas da razão e os mecanismos das fraudes para evitar sermos enganados pelos outros e principalmente nós mesmos. O cético valoriza o método acima de qualquer conclusão específica. Bom, com esse apanhado sobre o ceticismo que eu defendo, eu vou agora dar uma passada por cima das ferramentas que precisamos para a nossa jornada. Em episódios futuros nós vamos nos aprofundar em todas elas. Essas ferramentas nada mais são que os fundamentos do ceticismo e podem ser divididas em 4 categorias. O primeiro conjunto delas pode ser chamado de humildade neuropsicológica e compreende o conhecimento das diversas formas que nossas funções cerebrais são limitadas e falhas.
Afinal, a principal ferramenta que usamos para sondar e entender o universo é o nosso cérebro. Portanto, todos nós devemos entender melhor como ele funciona. Na virada do século XX, a invenção do avião era fortemente antecipada. Nesse ambiente, rumores de avistamentos de aviões surgiam e envolviam comunidades inteiras. Jornais locais reportavam que cidadãos ilustres, de policiais a prefeitos, haviam avistado aeronaves e podiam até ver o piloto nos controles. Muitos juravam ter ouvido barulho distante dos motores, outros afirmavam ter achado destroços ou terem sido levados por um. As pessoas achavam que inventores famosos como Thomas Edison estavam por trás de tais aparições. Hoje nós sabemos que todos esses casos eram falsos ou ilusões em massa. Isso porque os desenhos feitos com base nos testemunhos pareciam muito mais engenhocas batedoras de asas do que os aviões que mais tarde realmente vieram a ser inventados. Agora, o que essa e várias outras histórias semelhantes refletem é justamente a natureza construída e não confiável da percepção, memória e da crença. Elas são produtos das expectativas, influências culturais e psicologia. Quando as farsas das aeronaves eram reveladas serem somente isso, uma farsa, várias pessoas que haviam caído nelas ficavam bravas, possivelmente com elas mesmas por serem tão crédulas. Mas como iremos ver nos próximos episódios, eles estavam sendo somente humanos. Em outros episódios nós vamos nos aprofundar mais na unidade neuropsicológica. Nós vamos analisar o quão falha é a nossa memória, a nossa percepção, a pareidolia, nossa propensão para ver intenção em tudo, a hipnagogia, acho que é assim que fala, que é o fenômeno psicológico que estados de vigília e sono se fundem, e o efeito ideomotor. Entender essas coisas é essencial para sermos capazes de pesar corretamente a força de uma evidência. A segunda categoria de ferramentas é a metacognição, que é pensar sobre o pensamento. Metacognição é a exploração de todas as formas que o nosso pensamento é enviesado. Ela tem a ver com a categoria anterior, mas é mais focada nas habilidades de pensamento crítico do que no maquinário do cérebro. Nós não somos perfeitamente racionais. Somos criaturas emotivas, semi-racionais, infestadas por uma diversidade de vieses, atalhos mentais e erros no pensamento. Há vários anos acontece em Las Vegas uma conferência de céticos. Eu fico imaginando que o Douglas Adams diria da ironia de se fazer uma conferência cética em uma cidade em que a principal indústria é baseada em pensamento desleixado. Várias pessoas vão para lá atrás de entretenimento, mas bilhões de dólares entram em Las Vegas porque muitas pessoas confiam em pensamento falho. A esperança de vencer as probabilidades se baseia em falácias lógicas e vieses cognitivos. As superstições e a crença na sorte estão por todos os lados e, é claro, são altamente encorajados pelos cassinos. Já para eles mesmos, os cassinos não confiam na sorte. Eles sabem que a frieza da matemática garante um fluxo constante de grana para eles. Nossas intuições sobre riscos, nossos sentimentos sobre probabilidades e estatísticas e nosso senso comum de causa e efeito nos deixam totalmente vulneráveis a qualquer um com um pouco de conhecimento de psicologia e acesso a uma calculadora. Mesmo quando nossa memória e percepção estão funcionando de forma confiável, nós ainda precisamos compreender as informações que chegam. Isso é um passeio por um caminho tortuoso, cheio de becos sem saídas e armadilhas difíceis de enxergar. Felizmente, psicólogos já passaram décadas descobrindo as formas como o nosso pensamento se entorta. Nos próximos episódios eu vou apresentar um guia para te ajudar a pensar sobre o seu próprio pensamento. Assim, você não vai precisar confiar na sorte, no trevo de 4 folhas ou naquela camisa do seu time. Nos episódios sobre metacognição, nós vamos abordar o efeito Dunning-Kruger, pensamento motivado, argumentos, falácias lógicas, vieses cognitivos, heurísticas, viés da confirmação, apelo à antiguidade, apelo à natureza, erro fundamental de atribuição, caça à anomalia, mineração de dados e coincidência. Metacognição é fundamental para o ceticismo. Vocês verão que suas falhas inundam o discurso público. Isso vai aparecer muitas vezes nas nossas análises e nas minhas opiniões. Afinal, lembre sempre que todos nós somos vítimas dessas falhas no pensamento. O treinamento intenso só permite reduzir a quantidade de vezes que somos vítimas, mas eliminá-las é impossível. A terceira categoria de ferramentas do ceticismo é o conhecimento da ciência, como ela funciona, a natureza da pseudociência e do negacionismo e como a ciência pode falhar. Em 2011, o psicólogo Derry Bem publicou uma série de 10 experimentos que ele afirmava mostrar evidências de que pessoas poderiam sentir o futuro através de ESP, que é a sigla para percepção extrasensorial em inglês. Sobre uma análise cuidadosa, a pesquisa dele é claramente repleta de pseudociência, mas foi aceita e publicada em um jornal científico grande.
causando imediatamente uma discussão sobre o estado da ciência moderna e a natureza da pseudociência. Bain usou experimentos psicológicos padrões e simplesmente inverteu sua ordem. Por exemplo, ele estudou a habilidade dos sujeitos de recordar algumas palavras e então deixou eles praticarem com uma lista de palavras. Ele afirmava que as palavras eram mais fáceis de serem lembradas se fossem estudadas depois, e, portanto, o efeito do estudo teria que voltar no tempo para influenciar a performance. Os proponentes do ESP foram as nuvens. Os estudos seguiam protocolos científicos, foram publicados em um jornal grande e apresentavam significância estatística impressionante. Já os céticos não estavam nada impressionados. Reverter o fluxo do tempo é bem próximo do impossível, cientificamente falando, e é, no mínimo, uma afirmação extraordinária. Era muito mais provável que o Bain tivesse cometido algum erro do que tivesse derrubado um princípio fundamental da ciência. Os psicólogos e a comunidade científica, entretanto, estavam preocupados. Bain tinha seguido todas as regras e, mesmo assim, os resultados não podiam ser verdade. Isso talvez indicasse que poderia haver algo de errado com as regras, com a própria ciência. Todos esperávamos que os conflitos seriam resolvidos com as replicações, que são o teste final de uma descoberta científica. Afinal, se os efeitos são reais, qualquer um pode encontrá-los. A maioria dos testes de replicação dos estudos do Bain deram negativo, porém, alguns defensores do ESP foram capazes de replicar seus achados. No final, nada foi resolvido. Os defensores do ESP argumentavam que os céticos estavam inibindo os efeitos através de vibrações negativas, e os céticos diziam que os defensores estavam conduzindo pesquisas enviesadas. Na tentativa de pôr um fim à disputa, os dois lados concordaram com um protocolo rigoroso para replicar os experimentos do Bain para serem executados por céticos e defensores. Se os estudos originais do Bain fossem válidos, ambos os lados deveriam chegar ao mesmo resultado com esses experimentos cuidadosamente detalhados. A turma do Bain, no entanto, ainda dizia que os céticos poderiam atrapalhar os resultados com seus próprios ESPs negativos. Os resultados desses experimentos cuidadosos foram apresentados em uma convenção de parapsicologia em 2016. Todas as replicações de céticos e defensores foram completamente negativas. Pela própria descrição do Bain dos métodos usados, era claro que ele estava fazendo algo errado. Quando os erros foram corrigidos, os efeitos do ESP sumiram. Fica a dica: se algum fenômeno desaparece sob controle rigoroso do que se está testando, provavelmente ele não é real. Esse deveria ter sido o final dessa história. Mas em resposta ao resultado negativo, a turma do Bain fez uma reanálise e foram capazes de cavar alguma correlação positiva dos dados. Toda essa saga é um microcosmos da briga entre ciência e pseudociência, das armadilhas e vacilos da ciência moderna, do papel do rigor científico e da necessidade de se levar a plausibilidade em consideração. Mostra o porquê do padrão para evidência convincente ser colocado onde é, e as várias formas como os crentes erram. Nos episódios sobre ciência e pseudociência, vamos conhecer a sustentação filosófica da ciência, a natureza do conhecimento e como sabemos o que sabemos. Neles, irei abordar o naturalismo metodológico e suas críticas, o pós-modernismo, navalha de Ockham, pseudociência e o problema da demarcação, negacionismo, teorias da conspiração, efeito placebo e anedotas. O método científico é a ferramenta mais poderosa já criada pela humanidade para construir conhecimento. Para mim, isso deveria ser matéria básica da escola. O senso comum sobre ele é totalmente distorcido. Me impressiona como algo tão fundamental para a nossa sociedade moderna pode ser tão mal compreendido por tantas pessoas. A quarta categoria é o conhecimento histórico. Citando a famosa frase de Jorge Satayana, aqueles que não conhecem a história estão fadados em repeti-la. Por isso, iremos rever exemplos clássicos de pseudociência e fraudes, como uma forma de se prevenir para não cairmos nas mesmas armadilhas. Nesses episódios vamos abordar o efeito do cavalo esperto, o efeito Hawthorne, leitura a frio, energia livre, baboseira quântica, design inteligente, pensamento positivo e até esquemas de pirâmide. Tudo isso vai ser para te preparar para começar ou continuar a jornada no ceticismo que espero que dure sua vida toda. Os monstros a serem combatidos e os desafios a serem enfrentados são basicamente construções das nossas próprias cabeças. Mas se você conseguir derrotá-los, as recompensas são bem reais. Para você que chegou até aqui, lá no site do Reciclando Ceticismo você pode deixar uma mensagem de voz que pode ser tocada num próximo episódio, ou se preferir, pode deixar seu comentário por escrito que eu também posso responder no próximo episódio. Abraço a todos e a jornada está apenas começando.